Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores. Este é mais um programa O Patriota, a Voz da Resistência. Mas esse é um programa extra. Esse não é um programa como os que eu costumo fazer durante a semana. Por quê? Porque neste programa eu vou falar exclusivamente sobre a agenda socialista do PSDB. E por que eu resolvi fazer esse programa extra? Porque essa era a minha intenção no programa de quinta-feira. Como os senhores sabem, o programa O Patriota acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. E a minha proposta na quinta-feira era explicitar, destrinchar a agenda PSDBista. Só que não foi possível por falta de tempo. Então eu resolvi fazer esse programa exclusivamente sobre isso. Infelizmente eu não vou poder falar sobre as armas de uma guerra ideológica e nem vou poder dar outros toques, outras sugestões, outros comentários, porque este programa é para se focar principalmente nisso, na agenda socialista do PSDB. Então, antes de começar, eu gostaria de alertar os senhores para um documento chamado, é o mesmo documento que eu apresentei na quinta-feira, que é aquela mensagem da direção central à Liga dos Comunistas de 1850, escrita por Marx e por Engels, em que eles delimitam algumas estratégias de longo prazo. Entre elas, que fique a propriedade no Estado, que no momento em que se estava confiscando as terras de senhores feudais, que essas propriedades ficassem concentradas no Estado e que também que fossem transformadas em colônias operárias. E para que isso? Para que o princípio da propriedade comum obtivesse logo uma base sólida. Ou seja, essa é uma das metas de longo prazo dos socialistas em geral. Outras metas que eles têm são, por exemplo, se infiltrar em partidos democratas ou social-democratas e seguir com a seguinte agenda: obrigar esses democratas a intervir em tantos lados quanto possível da organização social até hoje existente, a perturbar o curso regular desta e comprometerem-se a concentrar nas mãos do Estado o mais possível das forças produtivas. Como já foi dito um pouquinho antes, né, no mesmo documento. Em seguida, eles falam o seguinte, que tem que se levar ao extremo as propostas dos democratas, os quais não se comportarão como revolucionários, mas como simples reformistas, e transformá-las em ataques diretos contra a propriedade privada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos documentos do PSDB, ou então que tiveram influência do PSDB, que eu vou comentar durante esse programa, os senhores tentem identificar essa agenda. E eles querem fazer isso, eles nunca desistiram disso. Outra coisa que é importante saber durante esse programa é o seguinte: existe uma sociedade chamada Sociedade Fabiana, que é uma sociedade de socialistas fundada na Inglaterra no fim do século retrasado. E eles têm essa intenção, eles são socialistas reformistas gradualistas, ou seja, eles não são revolucionários de curto prazo. A revolução deles é no longo prazo. Por isso que eles adotam como um dos símbolos uma tartaruga. Eles querem implantar o socialismo no longo prazo, ok? E durante a Segunda Internacional Comunista, eles estavam lá, o pessoal da Sociedade Fabiana, e outros socialistas reformistas, só que nessa Segunda Internacional Comunista, eles viram que na estratégia deles era melhor fazer uma cisão com os comunistas e socialistas revolucionários. Daí vem a Terceira Internacional Comunista, com os partidos mais revolucionários, e a Internacional Socialista, se eu não me engano, em 1951, para abrigar ali os partidos social-democratas, os partidos sindicalistas, reformistas. Por exemplo, o PDT é membro da Internacional Socialista, se os senhores não sabiam, que saibam agora e tenham em mente que o PDT é um partido socialista, se bem que eu acho que a influência dos revolucionários dentro do PDT é muito forte. E isso é importante que os senhores saibam
dessas duas estratégias que andam juntas dos comunistas, né? Uma de implantar no curto prazo o socialismo, outra de implantar no longo prazo para entender a agenda do PSDB. Então eu vou começar aqui fazendo uma comparação do primeiro PNDH com o segundo PNDH. Os senhores provavelmente já ouviram falar do terceiro PNDH, que foi um absurdo, que as pessoas que têm tendências conservadoras pegaram para bater no PT, viram que existe uma agenda comunista tentando implantar o socialismo aqui no Brasil, mas muito me estranha que não haja uma crítica forte direcionada contra os socialistas gradualistas, focando numa análise do primeiro e do segundo PNDH, que eu vou comentar agora. Por que eu digo isso? Porque as ideias do terceiro PNDH estão todas no primeiro e no segundo PNDH. O PNDH do Lula está amparado, está baseado, foi preparado pelo Fernando Henrique. Então, para começar, no preâmbulo do primeiro e do segundo PNDH, existe uma mensagem direta do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que, como eu deixei claro no último programa, eu ainda estou calmo, que os senhores vão ver que existe uma agressão direcionada e forte contra a nossa cultura, a nossa ideologia, que ele quer institucionalizar, ele quer nos criminalizar, ele quer criminalizar os conservadores. Para quê? Para que a agenda gradualista socialista seja implantada. Os senhores vão ver porque eu estou dizendo isso e os senhores vão ver porque que eu vou ficar muito chateado durante esse programa. Mas é mais ou menos o seguinte, tem um preâmbulo escrito pelo Fernando Henrique que ele deixa claro, por exemplo, no primeiro PNDH, que esse é um importante documento, então que ninguém me venha falar que tem coisa lá que ele não concorda. Não, ele concorda com o documento, ele diz que é muito importante, ele diz que foi importante esse documento para estancar a banalização da morte, por quê? Em decorrência do uso indevido de armas ou das chacinas de crianças e trabalhadores rurais. Começa por aqui a mentira, por quê? Ele está tentando vender a ideia de que a morte de trabalhadores rurais é em decorrência não do comportamento dos vagabundos do sem terra, mas de comportamento não controlado das vítimas, dos fazendeiros, das pessoas que têm propriedade invadida. E mais, ele encaixa aqui o termo crianças mortas, crianças chacinadas. A única morte de criança que eu conheço, dentro do contexto de conflito agrário, foi uma menina que foi morta pelos sem terra em Corumbiara. Se eu não me engano, em 1995, eu já comentei esse caso, e foi morta pelo sem terra. Depois da ação da polícia, a polícia queria desalojar os sem terra, por quê? Por mandado judicial. Eles tentaram uma primeira vez, eles foram recebidos a tiro, eles precisaram de apoio de um juiz da cidade para dar mais contingente para esse grupo de policiais para voltar a desalojar os sem terras, e teve uma troca de tiros, um policial morreu e uma menina também morreu. Isso daí foi revelado nos autos do processo, quando os vagabundos dos sem terra estavam sendo julgados. Então, que fique claro isso. Já começa com mentiras, e mentiras amparadas pelo punho do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso, eu acredito que escreveu isso. O preâmbulo do terceiro PNDH, como eu disse no último programa, teoricamente escrito pelo Lula, né? Só que eu não boto fé que o Lula saiba ler e escrever. Então, provavelmente alguém escreveu para ele e assinou para ele. Mas eu tenho certeza que o Lula acredita em tudo aquilo. Provavelmente leram para o Lula. Falaram, olha só, Lula, eu escrevi um texto para você que não sabe ler e eu vou ler para você. Aí você me diz se eu posso assinar ou não. E ele disse que poderia assinar e está lá no começo do terceiro PNDH. E uma outra evidência de que o Fernando Henrique ampara todas as opiniões desse primeiro e do segundo PNDH está logo a seguir. Estou convencido de que o Programa Nacional de Direitos Humanos será o guia a pautar as nossas ações do governo e da sociedade para construir o que é a inspiração maior de todos nós, um Brasil mais justo.
No segundo PNDH, ele repete mais ou menos a mesma ladainha, ele assina embaixo do primeiro e do segundo PNDH, do segundo PNDH no caso, né? Ele diz que, olha só, concordo com tudo isso, e os senhores vão ver o seguinte: reconhecemos que o racismo ainda é um problema a ser enfrentado. Isso daqui é para que ninguém me diga que o Fernando Henrique Cardoso e o PSDB não concordam com cotas. Se as cotas estão sendo passadas, é por causa da atuação de socialistas do PSDB também. Que fique claro, o PSDB não discorda de cotas. O programa do PSDB favorece as cotas, criação de cotas. Em seguida, é fundamental o engajamento de toda a sociedade brasileira, dos empresários, de todos aqueles que têm a possibilidade de estimular a diversidade no ambiente de trabalho. Isso daqui eu grifei por quê? Porque é uma intenção declarada do Fernando Henrique Cardoso e, por consequência, do PSDB, de quê? De atuar moldando a atividade dos empresários. Eles querem modificar a mentalidade dos empresários, e não só dos empresários, dos senhores. Eles querem, por meio do PNDH, por meio de ações usando o seu dinheiro, fazer com que os senhores e as senhoras se transformem em socialistas que apoiam cotas. Okay? Continuando, inserimos na pauta das políticas públicas questões que até pouco tempo atrás eram consideradas tabus, ou não recebiam a devida atenção, como a dos direitos dos homossexuais, a situação dos ciganos. Olha só, não tem situação de cigano, não é uma pauta tabu. É uma pauta que não tem porque ter uma votação, então uma preocupação extrema em relação aos ciganos. Eu nem sei se tem comunidades enormes de ciganos no Brasil. Prática de tortura. A prática de tortura que deveria ser averiguada é, por exemplo, que eu saiba, tem alguns municípios lá no Pará em que mulheres são trancafiadas em celas com homens. E elas são estupradas, elas são abusadas durante dias. Isso na sociedade dos social-democratas, dos socialistas petistas, na sociedade pós-regime militar. Essa é a prática de tortura que eu acho que vale a pena investigar e combater. Mas quando ele coloca isso aqui, é para reforçar a agenda dos vagabundos da esquerda de criar cota terrorista, bolsa terrorista e reforçar aquela versão mentirosa de que os militares deram um golpe não para evitar um golpe comunista socialista, mas porque queriam poder, o que é uma visão ignorante e vagabunda da história. Então, assim, mas eles terminam a questão da violência intrafamiliar. Como os senhores vão ver, isso aqui é o Fernando Henrique declarando seu apoio à Lei da Palmada. Simples assim. É Lei da Palmada, eu vou explicar direitinho, lendo os itens do segundo PNDH, que mostram como o PSDB e o Fernando Henrique apoiam esse tipo de vagabundagem. Agora, uma coisa que vai ser importante para os senhores entenderem esses três documentos, fora o que eu já disse. Agora eu vou falar uma situação técnica. Eles usam a todo momento a técnica do espantalho, ou seja, eles misturam coisas que a sociedade de bem defende com coisas ruins. Isso eles vão ver. Eles também fazem o seguinte, eles colocam uma coisa ruim da agenda deles, com um monte de coisas que são boas e que seriam impossíveis de serem adotadas, caso essa coisa ruim que eles defendem fosse implementada. Por exemplo, os senhores vão ver, principalmente já viram no último programa, no programa do PSDB, eles a todo momento falam assim, não, queremos mais governo, mas também estimularemos o mercado de uma forma tal e tal e tal. Não existe mais governo e mais mercado. O governo tem que ser menor para o que o mercado atue. Isso daí é só um caso bobo, que se a gente for para debater, é possível deixar isso daí mais claro, mas eu só estou dando a título de conhecimento. É um dos casos. Durante os comentários, os senhores vão entender melhor isso que eu estou dizendo. Mas então vamos começar. Assim, outra coisa, eles dizem que defendem coisas sensatas. Eles falam assim, não, a gente defende isso, isso, isso. Mas depois colocam um condicionamento obrigatório.
Por exemplo, não, queremos mais desenvolvimento, queremos mais trabalhos, queremos mais produção, mas condicionados à agenda ambiental de não deixar desmatar nada, desmatamento zero, da mesma forma como está no programa do PSDB. Dito isso, eu vou começar mostrando para os senhores como o PSDB e o Vagaba do Fernando Henrique Cardoso apoiam o desarmamento da população, apesar da população já ter se manifestado contra. No primeiro PNDH tem os itens 6 e 7. Os itens 6 e 7 dizem o seguinte: aperfeiçoar a legislação sobre venda, posse, uso e porte de armas e munições pelos cidadãos, condicionando-os à rigorosa comprovação de necessidade, aptidão e capacidade de manuseio. Ou seja, não é mais um direito seu ter propriedade de armas para se defender. Os senhores vão ter que comprovar necessidade, comprovar aptidão, um bocado de papo furado que eles vão usar para criar leis de desarmamento, uma sociedade que não quer uma sociedade desarmada. Lógico que é necessário um controle específico, mas as leis que existem no Brasil são exclusivamente para te desarmar, para que o cidadão lá na fazenda, o cidadão que tem sua casa constantemente assaltada, não tenha uma arma. Para quê? Para facilitar a atuação dos bandidos. O item 7 diz o seguinte: propor projeto de lei regulamentando o uso de armas e munições por policiais nos horários de folga. Ou seja, vamos resolver o problema de segurança do Brasil como? Enchendo o saco dos policiais. Nos horários de folga, a gente vai criar uma lei para perturbar eles com um regulamento de uso de armas e munições durante o horário de folga, num país, como nós sabemos, o PCC foi pego recentemente com um documento declarando guerra aos policiais. Hoje, só em São Paulo, já morreram 70 policiais. No Rio de Janeiro, morreram quase 50 policiais. Mas só em São Paulo, quase 70 policiais morreram numa política do PCC de acabar com os policiais. Mas os vagabundos do PSDB, vou repetir aqui porque me dá um certo prazer, eu fico meio aliviado em dizer esse tipo de coisa. Mas os vagabundos do PSDB querem propor um projeto de lei regulando o uso de armas e munições por policiais nos horários de folga. E o item 9 do primeiro PNDH, eles são claros: implementar programas de desarmamento. Ou seja, uma população, uma sociedade que não quer desarmamento, tem presidentes, elege presidentes, isso daí mostra como o sistema de representatividade. O que vai acontecer amanhã é pura farsa. É pura farsa. Por isso que eu não voto em ninguém. Mesmo as pessoas boas, existem pessoas boas concorrendo. Isso daí eu já disse em determinado programa, por exemplo, eu acho que o Coronel Paes de Lira é um ótimo representante. Mas eu não votaria nele, por quê? Porque ele está afiliado a um partido que eu já mostrei que tem uma agenda comunista vagabunda. Então não adianta nada. Para mim, o sistema de representatividade no Brasil está falido, não existe, não funciona. Não é à toa que mais de 1/3 das pessoas não votam. Essa minha atitude de não votar, que é consistente que eu digo, eu já voto há muito tempo, nunca votei em ninguém. Por quê? Porque eu nunca vi ninguém que ao mesmo tempo fosse uma pessoa boa, que estivesse num partido que eu acreditasse. Então eu nunca votei em ninguém. Por quê? Porque o sistema está falido. E se nós continuamos votando em palhaços que vão implementar declaradamente, olha só, isso aqui não é uma coisa que o PSDB esconde. Está declarado no primeiro PNDH, assinado pelo Fernando Henrique Cardoso, que eles querem implementar programas de desarmamento. Isso em 96. Aí algumas pessoas podem dizer, não, mas isso daí é muito tempo atrás, em 96. Mas não, em 2002, no segundo PNDH, eles voltam com essa ladainha. Eles falam assim, itens 14 e 15. Item 14, apoiar a implementação de ações voltadas para o controle de armas, tais como a coordenação centralizada do controle de armas, bem como campanhas de desarmamento. Só que aquilo que eu falei no começo, o controle de armas não é só uma questão de campanha, é uma coisa necessária. O controle de armas, saber quem tem determinada arma. Claro,
Eu apoio esse tipo de iniciativa. Não, vamos pegar quem tem arma e listar. Tudo bem, mas agora, criar um imposto que proíba a pessoa a ter arma. Por exemplo, no Brasil, os senhores têm que pagar o imposto a cada 3 anos para ter arma. Isso daí, para mim, é abuso à propriedade. Ou então tenta criar regulamentos e burocracias para os senhores não terem acesso a essas armas. Tem que ter acesso. Eu não sou a favor de ninguém comprando arma em mercado negro ou então comprando arma sem registro. Não, a gente tem que saber quem tem arma. Por quê? Porque quando se comete um crime, lógico que é mais fácil você saber quem cometeu por meio de um teste de balística. Então, isso tem que ser perseguido. Todas as pessoas que têm arma têm que ter lá um registro. Mas as leis no Brasil são criadas até para dissuadir aquelas pessoas boas e honestas que têm armas de tentar se registrar, porque elas sabem que vão ser perseguidas. Esse controle aqui é um controle socialista, o controle que o Fernando Henrique está propondo. É um controle socialista para quê? Para dificultar a vida do cidadão. Então, eles colocam uma coisa, mais ou menos, uma coisa que muitas pessoas vão concordar, um controle de armas, não um controle de proibir as pessoas de terem armas, mas de saber quem tem arma, e eles colocam a porcaria da agenda deles, bem como campanhas de desarmamento. Continuando, propor a edição de norma federal regulamentando a aquisição de armas de fogo. Isso que não pode acontecer. Não é o controle da aquisição, é um controle de saber quem tem. Isso tem que ter, mas regulamentando a aquisição de armas de fogo, e pior, olha só, aquisição de armas de fogo e munição por policiais, guardas municipais e agentes de segurança privada. Ou seja, eles querem dificultar o acesso mesmo, até para o policial. E em 2002, quando foi escrito isso, o PCC já estava atuando, que fique claro. O Comando Vermelho já estava bem consolidado no Rio e muitos policiais militares no Rio de Janeiro já estavam sendo mortos, que fique claro. Mas os vagabundos da esquerda e do PSDB queriam propor normas para dificultar a aquisição de armas por policiais, guardas e seguranças. Os senhores já pararam para se perguntar por quê? Continuando. Agora eu vou ler itens da agenda deles que visam combater os policiais, que visam colocar o policial numa posição de inferioridade, que visa transformar a racionalidade em torno da segurança pública não para combater bandido, mas para algemar policiais. Isso daí está claro no programa do PSDB, no primeiro e segundo PNDH. Que é o seguinte, o item 11 do primeiro PNDH e o item 20 do segundo dizem para incluir nos cursos das academias de polícia matéria específica sobre direitos humanos, como se esse fosse o grande problema do Brasil. Isso daí é para os senhores suporem que o pai de família, o cidadão policial, o cidadão quando vai trabalhar lá, o policial quando sai para trabalhar, ele quer matar alguém, ele quer dor de cabeça. É exatamente isso que o policial quer quando sai para trabalhar. Olha só que papo furado, senhoras e senhores. Nenhum policial sai para trabalhar, mas é parte da estratégia gradualista da sociedade fabiana, é parte dos vagabundos da agenda dos vagabundos do PSDB, é parte da agenda dos vagabundos do PSOL, do PT, dessa corja. Criar a impressão na sociedade de que o policial sai para trabalhar para matar, ou então para criar confusão, como se eles não fossem cidadãos como nós, que pagamos impostos, que estão numa sociedade chata, uma sociedade que perturba, como se eles fossem masoquistas que querem mais dor de cabeça. Hoje eu vou sair para trabalhar para tirar na cabeça de alguém. Por quê? Porque eu quero dor de cabeça. Então começa por aí. Mas esse é o mais simples. Esses dois itens são os mais bobos da agenda deles. Vejam só, os itens 14, 28 e 38 do primeiro PNDH dizem o seguinte: estimular a criação e fortalecimento das corregedorias de polícia com vistas a limitar os abusos e erros em operações policiais e emitir diretrizes claras a todos os integrantes das forças com relação à proteção dos direitos humanos. Isso daí é mais ou menos o seguinte: quando
o policial estiver trocando tiro com bandidos, eles têm que primeiro se preocupar com a segurança e bem-estar dos bandidos do que a deles. Ok? Por exemplo, é difícil você ter um corpo de policiais, ou então até de militares, que tenha uma mira muito precisa. Então, no meio de uma trocação de tiros, eu concordo, eu apoio os policiais que busquem eliminar os seus alvos, os agressores, da forma mais sensata possível, que é atirando na direção da maior massa corporal, que provavelmente é o tórax. Morre pessoas assim, morrem. Mas ninguém pediu para o vagabundo estar trocando tiro com as pessoas que buscam a segurança da sociedade, que estão aqui para proteger a minha vida, a minha liberdade, a vida e a liberdade da minha família e a minha propriedade. Então, eu concordo plenamente com essas atitudes, mas os palhaços do PSDB colocaram isso justamente para introduzir uma coisa que os senhores vão ver, que é limitar, demonizar o policial que justamente eliminou um bandido da sociedade. Justamente, que eu digo por quê? Porque ele estava numa situação específica e de exceção. Ok? Então, vocês vão ver no segundo PNDH isso. Primeiro, deixa eu ler os itens 28 e 38 do primeiro PNDH. O item 28 diz assim: atribuir à Justiça Federal a competência para julgar os crimes praticados em detrimento de bens e interesses sob tutela do órgão federal, coisa e tal. Ou seja, quando houver esse tipo de coisa, já hoje, olha só depois de 20 anos de engenharia social que os policiais começaram a ser, de fato, perseguidos. Principalmente a gente vê isso em São Paulo, em que os policiais trocam tiros com bandidos do PCC e ainda vão presos. Por quê? Matam bandidos. Olha só que sociedade liderada por vagabundos. Não pode acontecer isso. E isso só acontece hoje porque o vagabundo do Fernando Henrique assinou essa lei, esse decreto em 1996, e os senhores vão ver que ele reforçou essa ideia em 2002. Ok? E tem uns comentários mais interessantes que eu vou fazer aqui mais adiante. E B. As causas civis ou criminais nos quais o referido órgão ou procurador-geral da República manifeste interesse. Ou seja, qualquer caso, agora, outros órgãos vão poder interferir na atividade policial. E o item 38 diz regulamentar o artigo 129, item 7 da Constituição Federal, que trata do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Ou seja, vamos algemar os policiais, é isso que eles querem dizer. Esse item 38 foi copiado e colado no segundo PNDH, no item 45, que diz a mesma coisa, não mudou uma vírgula. Então, é uma intenção fazer com que esses casos, os casos de exceção, os casos em que existe resistência seguida de morte, seja transformado num crime, o que é um absurdo. Isso daí, em poucos países os senhores vão ver isso. Então, vamos continuar. Agora eu vou falar sobre o segundo PNDH, o mesmo tema, contra a polícia, contra os policiais. Apoiar estudos e programas para redução da letalidade em ações envolvendo policiais. O problema aqui é que esses estudos e programas são todos, quando os senhores conversam com os vagabundos da esquerda, os ideólogos de esquina, os ideólogos vagabundos que promoveram esse segundo PNDH, é sempre no sentido de limitar a atuação da polícia. Nunca é no sentido de descobrimos que os vagabundos do PCC declararam guerra contra os policiais. Então vamos fazer uma campanha agressiva contra o PCC? Vamos acabar com o PCC? Vamos implementar aí temporariamente pena de morte? Vamos trabalhar lá no Congresso para criar uma pena de morte, porque está prevista lá no Código Penal, no Código Militar e na Constituição Federal em algumas situações. Vamos expandir essas situações que são previstas, ok? Dado um caso de exceção. Não, esses vagabundos não querem isso, e eu vou explicar por quê, mas a seguir, que é a parte que me deixou mais furioso do segundo PNDH. A outra estratégia deles está
no item 23, apoiar o funcionamento e modernização de corregedorias estaduais independentes e desvinculadas dos comandos policiais. Ou seja, é mais ou menos o seguinte, pegar... não, isso daí vai estar mais forte no item 52, que é apoiar medidas legislativas para transferir da Justiça Militar para a comum a competência para processar e julgar todos os crimes cometidos por policiais militares no exercício de suas funções. Isso daqui, o foco disso é, em primeiro lugar, eles transformam a resistência seguida de morte em um crime. Okay? Eles pegam o policial que trocou tiro com um vagabundo, arriscou sua vida, arriscou o amparo futuro de sua família, trocando tiro com o vagabundo, e transforma em crime, em primeiro lugar. Depois eles dizem o seguinte, olha só, na justiça militar não existem juízes competentes para julgar esses casos. A gente tem que colocar isso nas mãos da justiça comum, que é manipulada há mais tempo pelos vagabundos da esquerda. Como se ninguém estivesse vendo lá, até no STF, a gente não está vendo dois vagabundos comprados, atuando pelo bem-estar dos mensaleiros. Nós estamos vendo isso, não tem nenhum motivo para acreditar que na justiça comum existam juízes mais nobres do que na justiça militar. Isso daí é papo furado comunista, socialista. E o Fernando Henrique assina embaixo, ok? Isso que eu quero deixar claro. O Fernando Henrique assina embaixo. O partido dele, se isso daqui foi um decreto, os dois foram decretos emitidos, criados durante seu governo, porque o PSDB assina embaixo também. Por coincidência, por consequência, como o DEM era a base aliada do PSDB naquela época, também assina embaixo. Continuando, agora eu vou falar sobre Movimento Sem Terra e reforma agrária. É interessante que os conservadores menos antenados só começaram a criticar a esquerda depois do terceiro PNDH, quando começaram a vender a ideia de que, imagine os senhores têm um sítiozinho aí meia hora de distância de onde os senhores moram. Chega um dia e vem uns vagabundos e invadem sua propriedade e te atormentam. E matam as suas galinhas, matam as suas vaquinhas, ou então destroem sua plantação. Os senhores entram na justiça para tirar eles de lá porque não tem força física para fazer isso. Eu apoio completamente as pessoas que têm capacidade de expulsar os vagabundos e os bandidos de suas propriedades, que fique claro. Mas como na maior parte das vezes as pessoas não têm esse poder, essa força de defender a sua própria propriedade em sua própria propriedade, os senhores vão ser obrigados a entrar na justiça e pedir um termo de reintegração de posse. O que os vagabundos do PSDB, em 96 e em 2002, já defendiam era que, para que isso se manifestasse e acontecesse, existiria toda uma burocracia onde seria obrigatória a presença de juízes e outros agentes públicos no ato, e mais, seria necessário ouvir o instituto representante dos bandidos, ou seja, o órgão administrativo da reforma agrária. Ou seja, se o INCRA dissesse assim, não, mas eu acho que esse seu sítiozinho, ele vai ser útil para a causa. Olha só, os senhores lembram do que eu disse sobre transformar propriedade em colônia operária. Os senhores lembram o que eu disse lá, o que o Marx já dizia em 1850, de criar o princípio de propriedade comum. Isso está aqui. Isso estava com o Fernando Henrique em 96 e em 2002. E ele não tem nenhuma... Assim, eles nunca esconderam isso. Está lá no primeiro e no segundo PNDH. Esse item 30 do primeiro PNDH diz o seguinte: propor projeto de lei para tornar obrigatória a presença no local do juiz ou do representante do Ministério Público à ocasião do cumprimento do mandado de manutenção e reintegração da posse da terra, quando houver pluralidade de réus, ou seja, ele estava legislando pelo MST, ok? Ele já estava prevendo o caso de atuação do MST dentro da doutrina gradualista da sociedade fabiana. E dentro das especificações do Karl Marx,
de propor medidas para acabar com o conceito de propriedade. A melhor forma no momento era dizer, olha só, se eles invadirem, vamos fingir que a gente concorda aí com o conceito de propriedade privada. Então vamos falar sobre presença de juiz, presença de não sei quem, vamos atrapalhar um pouquinho o processo. Mas também vamos falar que isso daí vai estar condicionado à palavra do órgão administrativo da reforma agrária. Ou seja, agenda fabiana, agenda marxista, agenda socialista. O mesmo item está representado no item 70 do segundo PNDH, que diz o seguinte: assegurar o cumprimento da Lei 9.416, ou seja, já conseguiram meia parte, conquistar metade dessa agenda de curto prazo que eles tinham na situação, já criaram uma lei específica que torna obrigatório, ou seja, a presença do juiz, representante do Ministério Público local, já se tornou uma lei, por ocasião do cumprimento do mandado de manutenção ou reintegração de posse de terras, quando houver pluralidade de réus, para prevenir conflitos violentos no campo, que é o jogar areia nos olhos dos senhores, como se esse conflito violento no campo fosse promovido pelos donos da propriedade, que sempre estão em minoria. Ouvido também o órgão administrativo da reforma agrária. Ou seja, os vagabundos do PSDB aprovaram isso em 2002, antes do Fernando Henrique Cardoso apagar as luzes. O item 31, apagar as luzes do seu governo, né? Na verdade, ele deixou meio apagada a situação para quê? Para o PT acender com tudo, ligar o interruptor e dar um curto-circuito, para os senhores pensarem que os porcarias do PSDB é uma alternativa razoável, quando não é, como a gente está vendo aqui nessa exposição. Item 31 do primeiro PNDH. Apoiar proposições legislativas que objetivem dinamizar os processos de expropriação para fins de reforma agrária. Ou seja, eles não querem cuidado, eles querem dinamização. Eles não querem um respeito à propriedade. O que eles estão falando aqui é o seguinte: vamos pegar o conceito de propriedade privada, que é tão forte que a agenda de reforma agrária ela se arrasta desde o começo do século passado, passou pelo absurdo pelas absurdas propostas do João Goulart, que foi um dos motivos que levaram a sociedade de bem a evitar aquele golpe comunista que estava tentando ser implementado aqui no Brasil. E ele quer dinamizar esse conceito de propriedade privada. Ou seja, a expropriação de terra para fins de reforma agrária não deve ser feita com tanto cuidado. É para ser feito de uma forma dinâmica, para ser feito de uma forma rápida. A mesma porcaria os senhores vão encontrar no segundo PNDH, em diversos itens. Por exemplo, item 408. Olha só, o item 408 é importante para os senhores fazerem aquela ponte com a mensagem da Direção-Geral à Liga dos Comunistas, escrita por Marx e Engels em 1850. 408, como eu lembrei no começo desse programa, eles defendem a introdução do princípio de propriedade coletiva, de propriedade comum, de colônia de operários. E no item 408, eles são claros com isso, dizendo o seguinte: promover a igualdade de acesso à terra, por meio do desenvolvimento de uma política fundiária urbana que considere a função social da terra. Ou seja, não é para ser... em primeiro lugar, que isso daqui já é uma grande perturbação de conceito, porque todos têm condições iguais de acesso à terra. Basta trabalhar e ter o recurso necessário. Não tem nenhuma lei atrapalhando um e favorecendo o outro. Mas eles escrevem esse tipo de vagabundagem justamente para criar esse tipo de situação. Situações em que o acesso não vai ser igual, vai ser desigual e de uma forma injusta, de uma forma que nem nós, os conservadores, defendemos. Porque é dizer assim, uma parte da população
porque tem a cor de determinado tom, vai ter direito a determinada quantidade de terra. E o senhor, a senhora, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, que tem uma cor diferente, ou então estão introduzidos numa cultura diferente, não vão ter esse mesmo benefício. Isso está no item 408. No item 409, quando ele diz implementar a regularização fundiária, o reassentamento e a reforma agrária, ou seja, eles querem implementar a reforma agrária. Lembrando, o Fernando Henrique é porcaria socialista. PSDB é porcaria socialista. Respeitando os direitos à moradia adequada e acessível, a demarcação de áreas indígenas e a titulação das terras de remanescentes de quilombos. Ou seja, demarcação de terras indígenas e titulação das terras de remanescentes de quilombos é exatamente o que o Marx estava propondo em 1850, quando falou em princípio de propriedade comum e de princípio de transformar a propriedade em colônias operárias. Exatamente o que ele disse naquela época. O item 415 é mais absurdo e eles falam o seguinte: promover ações integradas entre o INCRA, as secretarias de Justiça, a Secretaria de Segurança Pública, os Ministérios Públicos e o Poder Judiciário para evitar a realização de despejos forçados de trabalhadores rurais, conforme resolução 1993 da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, garantindo o prévio reassentamento das famílias desalojadas. Ou seja, essa agenda de reforma agrária é reforçada com uma agenda internacionalista que tanto a Internacional Comunista quanto a Internacional Socialista usam a ONU para comunizar, para transformar o mundo inteiro numa porcaria socialista. E eu anotei também esse item porque é engraçado como eles pensam, o raciocínio deles é contraditório, porque eles falam assim: promover ações para a realização de despejo, para evitar o despejo forçado, garantindo o prévio reassentamento das famílias desalojadas. Você não consegue garantir o prévio reassentamento antes de desalojar. Você sempre vai passar por isso. Você primeiro vai desalojar a pessoa, uma situação que está de invasão, e depois você reassenta. Sempre. Mas não, eles de alguma forma querem voltar no tempo e realojar as pessoas, reassentar as pessoas antes delas serem desalojadas. Antes delas serem despejadas. Lembrando que a gente está falando aqui de pessoas que estão invadindo propriedade alheia. E agora chegou na parte que me deixou mais pé da vida. Por isso que eu chamei esses vagabundos, de porcarias e de tudo mais. Me desculpem quem acha que o tom desse programa é um pouquinho forte, mas os senhores, eu acho que nessa vão concordar comigo. Porque eles dizem assim: promover o mapeamento, item 57 do primeiro PNDH, que é praticamente reescrito, copia e cola no item 100 do segundo PNDH. Diz assim: promover o mapeamento dos programas radiofônicos e televisivos que estimulem a apologia do crime. Aí os senhores vão ter que pensar o que eles consideram crime. Da violência, da tortura, realmente tem que ter um controle, né? Quem é que está falando de tortura? Quem está fazendo apologia à tortura? Das discriminações, do racismo e da ação de grupos de extermínio. Até aqui é aquilo que eu falei. As pessoas, 90% das pessoas vão concordar, mas aí eles vêm com com a manifestação da vagabundagem deles. Promover o mapeamento dos programas radiofônicos e televisivos que estimulem a apologia a crime, violência, tortura, racismo, grupos de extermínio e da pena de morte. Se o Fernando Henrique estava consciente quando assinou isso, eu tenho que desabafar aqui e dizer que eu acho ele um vagabundo, um porcaria, um socialista de merda. Por quê? Me comparar uma pessoa que eu apoio pena de morte, uma pena de morte legal na nossa Constituição,
me comparar com pessoas que fazem apologia a extermínio, a racismo, a apologia a crime, como esses vagabundos da esquerda estão batendo palmas para o José Dirceu e para o Lewandowski, me comparar com esses vagabundos, vocês não podem fazer isso sem escapar do inevitável, que é as pessoas que são boas, que são honestas, que são justas, considerem os senhores uns bandidos, uns vagabundos. Considere a porcaria do Fernando Henrique Cardoso, que assinou essa porcaria, é um vagabundo. Por quê? Está dizendo não só eu. Meus pais são a favor da pena de morte. Meu irmão é a favor da pena de morte. Muitos dos meus irmãos, que eu falo, os patriotas, muitos dos meus irmãos são a favor da pena de morte. Nos comparar com pessoas que fazem apologia a extermínio, a crime e a racismo, é coisa de vagabundo, é coisa de cretino. Isso é uma coisa que não deveria estar em nenhuma lei, porque é a mesma coisa, é aquele negócio absurdo. É a mesma coisa que fala assim, promover mapeamento de programas que faz apologia a crime, pedofilia, grupo de extermínio e reforma agrária. Eu concordo que a gente também não pode misturar as pessoas que defendem esse absurdo da reforma agrária, que eu acho que a pessoa que defende é só lesada, mas não tem cabimento o Estado ficar mapeando quem faz isso e comparando quem apoia reforma agrária, que por mais que seja estupidez, não é igual aos vagabundos que defendem crime, extermínio, tortura, racismo. Mas o vagabundo do Fernando Henrique está nos comparando com essas pessoas. Ou seja, é uma ofensa. É uma ofensa clara. E uma ofensa que eu não vi ninguém reclamando. Muitas pessoas ficaram indignadas com o terceiro PNDH, com os absurdos que já estavam no segundo e no primeiro PNDH. Mas quando esses vagabundos colocaram isso no primeiro e no segundo PNDH, eu não vi ninguém reclamando. E a gente tem que ter consciência de que estamos lidando com vagabundos que nos consideram assim. É assim que eles veem as pessoas boas, os conservadores do Brasil. Ok? Então, me desculpem pelo tom exaltado, mas eu realmente fico indignado com esse tipo de vagabundagem que acontece no Brasil e ninguém fala nada. Outro exemplo de como o brasileiro é capaz de não se indignar. Durante esse processo aí de mensalão, já aconteceram várias coisas que não era para a sociedade ficar com braços cruzados. O Toffoli está julgando, o Toffoli já foi advogado do PT. Ele tem relações fortes com as pessoas que estão defendendo José Dirceu. Ele tinha que ter se declarado incapaz de julgar esse julgamento. Ou então, o Gurgel lá tinha que ter entrado com o processo para deixar claro que aquele rapaz não é nem cidadão, é um cara aproveitador. Não julgasse o processo mensalão. Mas ninguém falou nada. Aí, em outro contexto, numa festa, falaram, isso daí foi bem veiculado. Uma festa em que estavam os juízes do STF e também os advogados de defesa. E aconteceu lá uma parada em que o Toffoli chamou um determinado blogueiro de filho da puta 5, 6 vezes. E, olha só, as pessoas se apegam nesse caso do vagabundo lá do Toffoli falando palavrão para um blogueiro, mas ninguém fala que, o que estão fazendo numa festa que está misturando o juiz do STF com advogado de defesa? A gente virou zona agora? Agora é a casa da mãe Joana? A resposta é sim, né? Tenho que admitir. A resposta é sim, faz muito tempo. Então, continuando. A agenda do PSDB para colocar bandido na rua e para criar leis pró-bandidos. Item 65 tem paralelo, do primeiro PNDH, tem paralelo com o item 72 do segundo PNDH. Os dois falam assim: estimular a aplicação dos dispositivos da lei de execuções penais referentes a regimes de prisão semiaberto e aberto. Ou seja, pegar as pessoas que devem estar presas e dizer assim, o que você fez, você roubou, você fez aí alguma porcaria. Não é tão grave, ok? Cumpre essa pena nesse regime água com açúcar, que a Dilma conseguiu implantar 1 ano depois de ter chegado ao poder. O que eu quero deixar claro aqui ela conseguiu implementar
uma política que estava prevista no terceiro PNDH e que também estava prevista no primeiro e no segundo PNDH. O Fernando Henrique, os socialistas do PSDB, prepararam o terreno para a dona Dilma cometer esse crime contra a sociedade de bem. Continuando, o item 67 tem paralelo com o item 72 me desculpem, o item 71 do segundo PNDH. Os dois dizem assim: levar à discussão em âmbito nacional sobre a necessidade de repensar formas de punição a quem? Ao bandido? Não. Ao criminoso? Não. Ao vagabundo do PCC e do Comando Vermelho, que estão caçando policiais? Não. Para repensar as formas de punição do cidadão infrator. Olha só de onde veio esse termo, cidadão infrator, para se referir a vagabundos que cometem crimes, incentivando o Poder Judiciário a utilizar as penas alternativas contidas nas leis vigentes com vistas a minimizar a crise do sistema penitenciário. Outra coisa que vale a pena dizer: essa crise que está tendo no sistema penitenciário é uma agenda de longo prazo, gradualista, de esquerda, amparada pela mentalidade de vagabundos que, por exemplo, são refletidas em obras como Tropa de Elite 2, como aquele deputado vagabundo que fala que está se prendendo mais, que é o seguinte: não vamos construir prisões, vamos contratar um bocado de jornalista vagabundo, comprável e incompetente para não ressaltar isso nos jornais. E quando a sociedade vê que todas as prisões que eles têm ou foram desativadas, que eles tinham em 1990, ou foram desativadas, ou estão caindo aos pedaços e não suportam a população carcerária, a gente possa usar isso como uma justificativa para colocar bandido na rua e não para construir mais presídios. Aqui, no segundo e no primeiro PNDH, nem no terceiro PNDH, os vagabundos da esquerda estão falando para construir mais presídio. Isso eu acho que é defender direitos humanos. As pessoas têm o direito de, quando forem presas, estarem não no inferno, mas pelo menos lá numa prisão que tenha um espacinho para ele ficar, para o cara não ser currado como o legalê. Isso eu acho que tem que ter. Mas agora, isso está refletido no primeiro e no segundo PNDH e no terceiro PNDH? Não. Por quê? Estratégia de vagabundos da esquerda. Estratégia de vagabundos progressistas da esquerda. E ninguém vai falar, ninguém está falando isso nas eleições para prefeito desse ano. Ninguém, não esperem ouvir isso nas eleições para presidente e governador também. Não esperem. Por quê? Porque é parte da agenda deles. Estamos dominados, controlados por vagabundos da esquerda que querem implementar essa agenda socialista no longo prazo. Então, que fique claro que o Fernando Henrique, o PSDB, concorda com isso e deixaram isso bem claro no primeiro e segundo PNDH. Eles não estão escondendo isso. Agora, PL 122. De onde veio o PL 122? Foi do PT? Foi do PCdoB? Foi também. Mas quem amparou, quem preparou o terreno foi quem? Fernando Henrique Cardoso e PSDB. Como? Item 78 do primeiro PNDH e item 114 e 116 do segundo PNDH. O primeiro PNDH, no item 78, diz: propor legislação proibindo todo tipo de discriminação com base em origem, raça, etnia, sexo, idade, credo religioso, coisa e tal. Assim, convicção política ou orientação sexual, ou seja, já prepara as bases, coloca um bocado de coisa aqui. O cidadão comum, ele não vai ver o que eles querem fazer. Cidadão normal, o cidadão que não está acompanhando a evolução do socialismo e do comunismo no mundo, não vai ter muita resistência em relação a isso. Mas aí ele coloca aqui uma legislação proibindo todo tipo de discriminação. Vamos ver o que está no segundo PNDH. Propor emenda constitucional, emenda à Constituição Federal para incluir garantia do direito à livre orientação sexual e a proibição da discriminação por orientação sexual. Propor o aperfeiçoamento da legislação penal no que se refere à discriminação
é a violência motivada por orientação sexual. Eu já expliquei isso em outros programas. O objetivo de longo prazo que eles visam com isso é assim: o seu filho é espancado por qualquer motivo, porque é, não sei, São Paulino. E o seu vizinho, que é, não sei, uma bicha velha, ele é espancado por qualquer motivo, mas vão falar que é por ele ser homossexual. É claro que é necessário ter leis para prender todas as pessoas que espancam, então batem, então cometem violência contra qualquer pessoa, ainda mais por motivos como esses. A pessoa que bate em alguém porque o cara é gay tem que ser preso mesmo. Da mesma forma que o cara que bate em alguém por motivo aí de briga de times ou então qualquer outra porcaria tem que ser preso mesmo. Mas esse não é o ponto. O ponto é que os vagabundos, esses vagabundos que confeccionaram essa porcaria, eles querem criar leis assim. O seu vizinho que tem, não sei, 40 anos e foi espancado pelo parceiro porque não queria dar, vai saber. E o seu filho, que tem, não sei, 16 anos, foi lá no jogo do São Paulo e o pessoal do Corinthians deu um pau nele. A punição para o vagabundo que bateu no seu vizinho tem que ser maior do que a punição do vagabundo que bateu no seu filho. Os senhores concordam com isso? Pergunto por senhores, os senhores realmente acham que se a sua mulher for abusada fisicamente, baterem na sua mulher, a pena do vagabundo tem que ser menor do que na pena de alguém que bate num gay? É isso? Aí, se os senhores conseguem identificar o absurdo dessa consequência, os senhores vão concordar comigo que a intenção aqui não é defender ninguém. A intenção aqui é criar divisões sociais, criar classes. Para quê? Porque os socialistas trabalham bem com essa questão da guerra de classes. Os primeiros dividem a sociedade, depois colocam uma contra a outra, e eles que estão controlando toda a parada vão chegando ao poder, vão conseguindo se manter no poder e explorar os senhores e transformar o mundo numa porcaria comunista como Cuba. Entenderam? Então, isso está já no primeiro e segundo PNDH. A PL 122 não é só obra do PT, da Marta. Quem preparou o terreno ideológico não foi o PT, foi a esquerda. E o que eu estou dizendo aqui é que a esquerda, representada pelo PSDB, fez um formidável trabalho nesse sentido. Se você apoia o PL 122, eu acho que foi a Marta Suplicy, então foi outra porcaria aí do PT. Eu acho que não foi a Marta Suplicy, foi uma outra deputada petista, mas a Marta Suplicy é uma das que abraçaram a causa com mais paixão. Se os senhores gostam disso, saibam que quem preparou o terreno, principalmente esse arcabouço legislativo, foi o PSDB. Ok? Continuando, lei da palmada. Aí a gente vai ver de novo aquela situação de colocar pessoas boas juntas com situações ruins. Olha só, itens 93 e 94 do primeiro PNDH, itens 136 e 137 do segundo PNDH. O item 93 do primeiro tem paralelo com o item 137 do segundo, e o item 94 do primeiro tem paralelo com o item 136 do segundo, sendo que eles só copiaram e colaram. Eu acho que o vagabundo que estava editando lá, para não dizer que ficou assim muito evidente que ele só copiou e colou, eles inverteram a ordem. Então é basicamente o seguinte: eu vou falar do segundo PNDH porque é a mesma coisa do primeiro PNDH, só que invertido. Item 136. Propor alterações na legislação penal com o objetivo de limitar a incidência da violência doméstica contra crianças e adolescentes. Olha só a sutileza. Por isso que eu falei muito de sutileza no último programa. Item 137. Incentivar programas de orientação familiar, ou seja, ir lá na sua família e dizer como você tem que se comportar, com vistas a capacitar as famílias para a resolução dos conflitos de forma não violenta. Olha. Bem como para o cumprimento das suas responsabilidades para com as crianças e adolescentes. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte:
Os senhores serão pessoas reconhecidas pelo cumprimento de suas responsabilidades com seus filhos, olha só, item 137 e 93 desses lixos do primeiro e segundo PNDH. Se os senhores resolvam os conflitos familiares de forma não violenta, ou seja, sem darem palmadas nos seus filhos. Não estou dizendo que todo caso é justificado, mas eu tenho pleno conhecimento que, se for fazer uma pesquisa, os pais mais preocupados são os que, quando vem o filho, numa idade específica, cometendo alguma falta, algum erro, que seja necessário uma palmada, claro que eu não estou falando aqui de uma coisa violenta, seja necessário uma palmada, ele vai lá e vai orientar seu filho. E vai dar uma palmada no seu filho. E eu acredito que muitas das pessoas boas no Brasil, inclusive, o senhor que está me ouvindo, por mais que não concorde, passaram por isso. E o que eles estão falando é que os pais, hoje, que são preocupados o suficiente com seus filhos para adotar também a palmada, quando for necessário, para orientar seu filho, para corrigir um comportamento errado que ele cometeu, por exemplo, roubou alguma coisa, então apareceu em casa com, não sei, o brinquedo do amiguinho. O comportamento desses pais, em primeiro lugar, eles estão tentando transformar num crime, porque eles querem propor alterações na legislação penal com o objetivo de limitar esse tipo de incidência e também propor programas de orientação familiar, vai pegar todos esses pais preocupados e colocar em programas do governo de orientação familiar para as pessoas olharem, olha só, o babaca violento está fazendo terapia de grupo. Por quê? Porque o Fernando Henrique Cardoso mandou. Vocês realmente acham que o Fernando Henrique Cardoso é a melhor pessoa para dizer como os senhores devem cuidar dos seus filhos? Para se ter uma ideia, eu li recentemente que o Fernando Henrique Cardoso tinha um filho fora do casamento dele. A mídia comprada de esquerda que faz essa agenda gradualista da sociedade fabiana esperou a esposa dele morrer para poder contar para todo mundo. Provavelmente a esposa dele já sabia, eu acredito que sim, mas esperaram a esposa dele morrer para poder contar para todo mundo que o Fernando Henrique Cardoso tinha um filho fora do casamento. É o tipo de pessoa que está dizendo para o senhor, para a senhora, que se preocupa o suficiente para o seu filho para, se for o caso, dar uma palmada nele, como os senhores devem cuidar dos seus filhos. Não tem sentido nenhum! Puta que pariu! Que imbecilidade de sociedade! Que sociedade imbecil é essa que estamos, que deixam um palhaço que nem o Fernando Henrique dizer o que os pais mais conscientes e responsáveis com a educação dos seus filhos devem fazer para criar boas pessoas. Continuando, vamos ver. Agora chegou numa parte legal que é guerra de classes e economia socialista. Essa parte aqui é interessante, eu vou deixar para criticar mais essa parte quando estiver falando da agenda verde do PSDB. Então, vou tentar ser rápido. Mas, o que os senhores precisam saber é o seguinte. Sobre economia socialista e agenda da mensagem da direção central à Liga dos Comunistas de 1850. Dessa agenda, inserida no primeiro e segundo PNDH, os senhores precisam saber. Do primeiro PNDH, os itens 122, 129, 134, 141, 175 e 222. Eu vou ler eles, não se preocupe. Eu vou ler eles. Estou falando aqui só para os senhores que quiserem anotar aí para ler. Então, se estiverem anotando para ler depois, já sabem. E no segundo PNDH, os itens 174, 190, 191, 388, 389 e 440. Então, vamos lá. O item 122 tem um paralelo com o item 174, que é mais ou menos o seguinte. Regulamentar o artigo 7º, inciso 20 da Constituição Federal, que prevê a proteção do mercado de trabalho para a mulher através de incentivos específicos. Ou seja, intervenção do Estado na economia para criar reservas de mercado com o dinheiro dos cidadãos.
Ok? Isso daí é igualzinho, copiado e colado no item 174 do segundo PNDH. Ou seja, eles querem criar uma ferramenta de âmbito federal. Eu já falei aqui em outros programas. Se em determinada cidade, se a gente estivesse num país livre, né, em que os municípios pudessem gerenciar e agendar esse tipo de coisa, eu não sou contra dar liberdade para os municípios fazendo esse tipo de coisa. Se tiver uma maioria lá para apoiar esse tipo de situação que vai interferir na liberdade dos mercados. Mas criar isso, inserir isso na Constituição é um absurdo. Absurdo socialista. Item 134. Apoiar as ações da iniciativa privada que realizem discriminação positiva. Olha só, isso daqui entra em contradição com o que a gente falou agora há pouco, que é o item 78, que era do PL 122, de propor legislação proibindo todo tipo de discriminação. Só que vagabundagem da esquerda, eles querem criar uma legislação para proibir todo tipo de legislação, de discriminação, mas eles querem dizer qual é a discriminação que pode. E isso estava no primeiro PNDH, isso que é engraçado. Ninguém vê esse tipo de contradição, pô. Só eu. É um absurdo. Então, apoiar as ações da iniciativa privada que realizem discriminação positiva. Pô, vocês querem proibir a discriminação ou querem premiar, apoiar? E com o nosso dinheiro. O item 141 fala assim: desenvolver ações afirmativas para o acesso dos negros aos cursos profissionalizantes, à universidade e às áreas de tecnologia de ponta. Ou seja, eles falam de cotas. O PSDB ou Fernando Henrique é a favor das cotas. Está aí no item 141, que tem um paralelo com os itens 191 e 388 do segundo PNDH, que dizem: adotar, no âmbito da União, e estimular a adoção de medidas de caráter compensatório que visem a eliminação da discriminação racial, a promoção da igualdade de oportunidades, ou seja, interferir na economia, tais como a ampliação do acesso dos afrodescendentes às universidades públicas, cotas. E 388, estimular a adoção de políticas de ações afirmativas no serviço público e no setor privado, com vistas a estimular maior participação de grupos vulneráveis no mercado de trabalho. Ou seja, justificar cotas. PSDB é a favor de cotas, não é contra as cotas. Continuando, voltando lá ao primeiro PNDH, item 175 e 222. Generalizar a concessão de passe livre e precedência de acesso de idosos em todo o sistema de transporte público urbano. Isso, senhoras e senhores, é absurdo, e talvez alguns dos senhores tenham lido isso de uma forma indiferente. No pior dos casos, de uma forma feliz, de uma forma que estimule. Mas é o seguinte, nós estamos em um país quebrado. Por exemplo, o Fernando Henrique, quando assumiu o poder, ele pegou um país com uma dívida pública, eu acho que de 200 bilhões de reais, e aumentou para 500 bilhões de reais. Teve uma história assim. Não tenho certeza desses números, eu vou procurar e deixar mais claro no próximo programa. O Lula fez a mesma coisa, ele duplicou a dívida pública. Ou seja, estamos num país cada vez mais quebrado, cada vez mais Grécia, cada vez mais Cuba, cada vez mais Venezuela. Então, quando alguém propõe esse tipo de coisa, a gente tem que pensar, realmente tem cabimento generalizar a concessão de passe livre e precedência de acesso aos idosos em todo o sistema de transporte público urbano? Eu acho que não. Por quê? Em primeiro lugar, que eu acho que tinha que ser muito mais flexível esse sistema de transporte público urbano. Se o Estado aí não tem dado oportunidade para as pessoas conseguirem emprego, porque atrapalha, persegue o produtor, persegue o empresário. O mínimo que eles podiam fazer, quando existem iniciativas espontâneas do cidadão querendo sobreviver, por exemplo, essas lotações que eles fazem em algumas cidades eles proibiram, eu acho que o Estado tem que reconhecer, a gente não consegue enfrentar o problema
de trabalho, então vamos deixar aí o mercado pelo menos regular esse setor. Mas não, eles não fazem isso. Mas tem outro problema. Eles fazem o sistema de transporte completamente ineficiente e ainda querem generalizar concessões para todo um grupo de pessoas. Por exemplo, no caso dos idosos. Ninguém é contra o idoso. Fique claro. Isso aqui é uma tentativa deles de falar assim, não, só nós gostamos dos idosos. Não, ninguém é contra os idosos. O que os conservadores, os libertários são contra é, por exemplo, você cria uma obrigação legal, então uma tendência, um programa para que a gente passe a gastar dinheiro num sistema de transporte ineficiente. Por quê? Porque os idosos que têm condição de pagar a passagem vão entrar de graça. Ok? Isso daí, eu digo, eu quando for idoso, se eu tiver uma boa condição de vida, eu vou fazer questão de pagar os meus passes. Por quê? Eu sou um cidadão, eu acho que eu tenho que participar da sustentação do país. E eu acho que todos os idosos de bem também concordam com isso. Todos os idosos de bem que têm condição de pagar lá sua passagem, eles vão concordar, pô, eu não preciso de esmola do Estado. Mas tem mais, isso aqui não é só uma tentativa de agradar os idosos. Os esquerdistas, se os senhores já perceberam, eles querem, em primeiro lugar, dar concessão para tudo que é idoso. Depois, dão concessão a todas as pessoas que estão matriculadas em algum curso universitário, ou então em escolas públicas ou privadas. Se é estudante, não, vamos dar meia entrada para eles, ou então vamos permitir que os estudantes usem ônibus de graça. Pô, e os estudantes que têm condições de pagar o ônibus? Eu sei que algumas pessoas podem estar com uma certa resistência com o que estou falando, mas o que eu tenho a dizer é dane-se. Não, zoeira. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Essa ideologia do Fernando Henrique, do PSDB, aqui no item 175 do primeiro PNDH, é a seguinte. Dinheiro nasce em árvore. O dinheiro é que nem aquela sociedade que o Douglas Adams escreve no começo do segundo livro, do Guia do Mochileiro das Galáxias, que eles, uma raça de alienígenas pousa na Terra e tem que recriar a sociedade. E a solução deles para a questão monetária é transformar folhas em dinheiro. E, de repente, estava todo mundo colocando tudo que era folha dentro de suas camisas. Ainda assim, dentro de suas roupas. Estava todo mundo estufado com folha, porque é fácil de você pegar. Só que qual foi a consequência disso? Hiperinflação. E como teve a consequência natural disso, de você dar tudo para todos, é a hiperinflação, qual foi a solução deles? Queimar todas as florestas, porque assim o dinheiro que estariam com cada pessoa ia ficar, e assim valorizar automaticamente. É o tipo de palhaçada que os senhores só encontram em obras de ficção que os senhores vão encontrar na ideologia da esquerda, no primeiro e no segundo PNDH. Continuando, criar um serviço civil constituído por jovens formados como agentes da cidadania que possam atuar na proteção dos direitos humanos em todos os estados do país. É realmente nisso que os senhores querem que se gaste o dinheiro dos seus impostos? Ou é em mais segurança? Ou é em saúde, em educação, quando for o caso? Ou é numa defesa das fronteiras? Por exemplo, a gente sabe que os venezuelanos, os guerrilheiros das Farc têm com frequência invadido o território nacional. Não é isso que a gente quer? Defender a União para que os estados individualmente consigam gerenciar os seus problemas dentro do âmbito do Estado e dentro do interesse dos cidadãos do Estado? Então, mas é isso que o Fernando Henrique, os pilantras do PSDB dizem que eles querem. Vou ler aqui rapidinho o item 189 do segundo PNDH antes de continuar. Zelar pela implementação da legislação que promove a igualdade do mercado de trabalho, sem discriminação de idade, raça, sexo, orientação sexual, credo, convicções filosóficas, condições sociais e estado sorológico, ou seja,
Eles querem dizer assim, ó, o empregador, antes de empregar qualquer pessoa, vai ter que colocar na cabeça um bocado de regrinha ditada pelos vagabundos do PSDB, pelos vagabundos do PT, pelos vagabundos que apoiaram esse tipo de absurdo contra o mercado. Não tem nenhum cabimento, isso daqui está num decreto que vai guiar as ações futuras da política. Continuando, olha só, tem a questão de ser contra a propriedade. Agressões à propriedade, que eu já falei na questão do movimento Sem Terra, e de apoiar as iniciativas de quilombolas, indigenistas e ambientalistas, que são basicamente uma realização daquilo que o Marx já pedia naquele documento de 1850, que é fortalecer, como ele diz, criar uma base sólida para o princípio da propriedade comum. Isso está no item 139 do primeiro PNDH, que está atuando de forma idêntica no segundo PNDH, no item 198, que dizem assim: promover o mapeamento e tombamento de sítios e documentos detentores de reminiscências históricas, bem como proteção de manifestações culturais afro-brasileiras, ou seja, uma justificativa para o governo comprar terras sem consultar os senhores. Segundo, item 140 do primeiro PNDH, que está do primeiro PNDH, que tem paralelo no segundo PNDH com o item 197. Fala assim: propor projeto de lei visando regulamentar os artigos 215, 216 e 242 da Constituição Federal, que tem que estão mais bem descritos nos atos de disposições transitórias da Constituição, número 68, que reconhece a propriedade definitiva dos remanescentes das comunidades de quilombos. O grande problema aqui é que isso é feito justamente para criar esse princípio da propriedade comum com um atentado à propriedade privada, como a gente viu nesse ano aí no sul da Bahia, como a gente viu nos processos de demarcação na região norte no Brasil, que é mais ou menos o seguinte: quem diz se é um remanescente de quilombo ou não é algum vagabundo ideologizado, esquerdista comunista, antropólogo, historiador do partido. Então eles assinam um documento que não tem nenhum controle para isso, como uma reportagem específica da Veja já mostrou que esses antropólogos eles assinam mentiras, não em todos os casos, mas em uma boa parte dos casos, eles assinam lá que eles inventam que determinados índios viviam em tal região há muito tempo atrás. Isso justifica o Estado a tirar o proprietário verdadeiro daquela terra, que está trabalhando naquela terra, que está mantendo sua família com aquela terra, e, ao mesmo tempo, eles implementam a agenda de concentrar propriedades no Estado e de criar o princípio da propriedade comum e coletiva da terra. Eu vou parar o terceiro PNDH por aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que vale a pena falar antes de continuar com as outras agendas do PSDB. Tem no segundo PNDH o item 222, que tem paralelo com os itens 153 e 154 do primeiro, que diz o seguinte, aliás, os artigos 199 e 222 do segundo PNDH, que dizem: apoiar medidas destinadas à remoção de grileiros e intrusos das terras já tituladas das comunidades dos quilombolas, ou seja, eles não estão nem aí para os outros grupos. Okay? Se for um cidadão lá pobrezinho que está em determinada terra porque não teve condição de conseguir uma outra propriedade, uma casa, uma moradia na cidade, no campo, vai saber. Aí eles começaram a plantar num determinado espaço de terra, estão ali há algum tempo, de repente vem o Estado, dentro dessa ideologia, diz que aquilo ali é dos quilombolas, que tem como núcleo uma vilazinha que está a 200 quilômetros de distância. Eles vão ter que ser expulsos dali e o governo vai usar a força para tirar essas pessoas que precisam também de um amparo dali, como se não fossem pessoas na mesma situação miserável das outras pessoas que estão procurando também morar em algum lugar, não conseguem e acabam sendo manipuladas pelos vagabundos do Movimento Sem Terra
a invadir propriedade alheia. É isso que está sendo dito aqui. Mas, enfim, eu tinha outros itens para falar do primeiro e segundo PNDH, mas eu acho que suficiente. Eu falei o necessário. Agora eu vou falar da agenda ambiental do PSDB. E a agenda ambiental do PSDB, os senhores vão encontrar no Instituto Teotônio Vilela, que, conforme o Estatuto do PSDB, é o think tank dos socialistas tucanos. Inclusive, é uma coisa interessante que eu percebi. Tem alguns vídeos na internet que falam de conspiração e que falam daqueles maçons. E alguns desses vídeos mostram como os maçons mandam uma série de mensagens subliminares dentro do CQC. Os norte-americanos parece que gostam muito mais disso e mostraram como muitos artistas seguem uma certa agenda de, pelo menos, às vezes o artista não sabe de nada, mas, não sei, os detentores do destino deles, eles dizem assim, se você quiser cantando e sendo famoso comigo, você vai precisar colocar na capa do seu álbum uma coisa assim. Aí eles colocam uma coisa que eu acho interessante, um olho só, como se fosse uma pirâmide. Aliás, desculpem, como se fosse o topo daquela pirâmide que está na nota de $1 da moeda dos Estados Unidos, que é a pirâmide egípcia, no topo, o olho que tudo vê. Então, esse meme do um olho, por querer ou não, que muitas pessoas acham legal colocar um negócio com um olho também. Por exemplo, eu tinha uma namorada que gostava dessa simbologia do um olho, e ela não tinha nada a ver com essa ideologia, com a maçonaria, mas o símbolo do tucano, ele tem só um olho. E a juventude tucana, eu recortei, porque são figuras geométricas, e dá para fazer ali meio que uma pirâmide, e dá para completar ali com um olho em cima. Não fica uma pirâmide regular, mas dá para você fazer uma montagem com aquilo, que é uma pirâmide com um olho em cima. E é engraçado isso. Só estou falando isso daqui para descontrair, ok? Então, olha só, a agenda ambientalista do PSDB está no Instituto Teotônio Vilela. Procurem aí na internet, itv.org.com.br, não, .org.br ou .com.br, e tem um artigo específico que os senhores vão procurar para ver exatamente qual é a agenda ambientalista do PSDB. E por que eu digo que os senhores podem procurar nesse artigo a agenda ambientalista do PSDB? Porque quem escreveu foi um babaca chamado Chico Graziano. O Chico Graziano, ele era um ideólogo da agenda ambientalista do PSDB e continua sendo. Ele foi um dos chefes do INCRA na época do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, ou seja, ele está diretamente responsável, e é diretamente responsável pela maior distribuição de terras da história do país. Por quê? Porque o Fernando Henrique superou o Lula em termos de distribuir terra e promover reforma agrária e apoiar essa agenda de demonizar o proprietário de terra e favorecer os sem terra. Então vamos só deixar claro aqui que esse Chico Graziano faz parte dessa agenda da Sociedade Fabiana, ok? Pelo menos ele cumpre sem questionar, ele atuou de uma forma política para implementá-la, e ele ainda milita nesse sentido, tanto é que ele tem um blog ambientalista aí, e ele continua postando artigos para o Instituto Teotônio Vilela, e o artigo que eu vou comentar está foi escrito em 4 de novembro de 2009, ou seja, depois de termos descoberto que o IPCC, os cientistas que pregaram no IPCC de 2007, que realmente a temperatura global estava subindo e que tínhamos que fazer algo urgente contra isso, eram todos uns farsantes. Eles manipularam informações, eles esconderam aquele aquecimento global da Idade Média. Para quê? Para não ter competição
com o aquecimento global que se observou no começo desse século. Eles tentaram camuflar o desaquecimento global do fim do século XX. Enfim, mesmo depois disso, ele postou esse artigo que eu vou destrinchar, eu vou fazer uma autópsia desse artigo para os senhores entenderem o que é o PSDB, o que é a agenda ambiental do PSDB, mas isso depois da canção da artilharia. Fiquem comigo, daqui a 4 minutos estou de volta. Na garganta da pesada artilharia, na batalha sinistra a melodia é mais alta na garganta da pesada artilharia. É isso aí, senhoras e senhores, estou de volta. Eu não vou colocar toda a canção da artilharia porque eu tenho pouco tempo. Olha só, eu estou fazendo aqui um programa para explicar aos senhores o que é o PSDB. Mas um vídeo muito interessante do Rodrigo Constantino, ele colocou no ar, eu acho que ontem, fala sobre a agenda do PSOL. Eu recomendo fortemente esse vídeo dele, esse podcast dele. É um dos vídeos mais inteligentes que eu já vi sobre o PSOL. E é um vídeo muito interessante. Outra coisa que eu quero dizer é que, infelizmente, eu não vou conseguir falar nesse programa sobre o programa do PSDB, que eu já falei no último programa, no programa de quinta-feira, mas eu considero secundário isso. Por quê? Nesse artigo que eu vou comentar agora, a gente já vai perceber o que é o programa do PSDB, principalmente o programa para a agenda ambientalista. Outra coisa que eu quero dizer, os senhores sabem que eu já fiz um programa denunciando a agenda do DEM, principalmente nos pontos em que é comunista, em que é socialista. Mas uma coisa eu tenho que admitir aqui, os pontos socialistas comunistas que estão no programa do DEM são fáceis de identificar. É como se tivesse ali meia dúzia de vagabundos infiltrados e
que se aproveitaram da inocência e ingenuidade dos outros, ou então até mesmo da displicência dos outros, incluíram aquilo no programa. Tanto é que dá para identificar e a gente não vê o DEM promovendo muitas daquelas agentes, se bem que eu vejo o DEM como um partido de esquerda, sim, hoje. Mas o programa do PSDB ele é tão infestado de socialismo e de uma forma sutil que realmente eu não tenho como comentá-lo só em 2 horas. Então, por isso, já deixo claro aqui que a parte do programa do PSDB está no programa de quinta-feira, do dia 4, que esse programa eu falei o que é a base ideológica, a manifestação ideológica do pensamento do PSDB no primeiro e segundo PNDH e na agenda ambiental, nesse artigo Economia Verde, do Chico Graziano, que está no site do Instituto Teotônio Vilela, que o Estatuto do PSDB diz que é o think tank deles. Okay? São eles que produzem conhecimento. Putz, eu tenho que me policiar, porque esquerdista, socialista não produz conhecimento. E de qualquer forma, o Chico Graziano ele não é um pensador, um ideólogo do PSDB. Por quê? Porque a ideologia do Chico Graziano ela é emprestada da Sociedade Fabiana lá da Inglaterra. Eles que mandam no Chico Xavier. Eles que dizem o que o Chico Graziano deve pensar. Então, vou começar aqui. Começa assim. O PSDB precisa afirmar claramente um compromisso com a política ambiental. Na crise ecológica se encontra o dilema da modernidade, ou seja, ele já pressupõe que existe uma crise ecológica. O esgotamento dos recursos naturais, a poluição, incluindo os gases de efeito estufa, estão comprometendo a qualidade de vida de quem? Das próximas gerações. Claro que não pode ser dessa, porque a gente sabe que isso tudo aqui só está nos atrapalhando no sentido de vagabundos usarem esse argumento para evitar a produção de empregos, a geração de empregos. Vocês vão ver como isso acontece mesmo dentro desse documento aqui, que visa ser menos radical. Então ele diz assim: trata-se de uma ameaça global sobre a civilização como nunca antes imaginado na história, ou seja, alarmista. São porcarias alarmistas, os PSDBistas. Em seguida ele fala assim: esse texto apresenta uma visão sobre o desenvolvimento sustentável no Brasil, ou seja, é programa do PSDB para o ambientalismo. Tanto é que eles citam a todo momento políticas do Fernando Henrique, é uma parte que eu quero chegar aqui, e também do Serra, os senhores não pensarem que o Serra não é ambientalista, ele é uma porcaria ambientalista. E os senhores vão também notar, nesse programa ambientalista do PSDB, uma tendência anticapitalista radical, de revolução. Uma tendência a utopias, que na verdade são distopias. A distopia PSDBista é acabar com a sociedade capitalista para implementar um sistema que os senhores vão ver aqui. Então, olha só, isso já está manifestado no fim do 3º parágrafo do documento, que diz: aquelas capazes, formulação de propostas capazes de promover a transição da economia predatória, ou seja, a economia capitalista, a economia livre, é predatória para os porcarias do PSDB, para a sociedade harmônica do futuro. Ele só pode usar isso para contrapor nosso sistema econômico, que já está comprometido pelas ações do governo, né? Por isso que está ruim. Mas para ele criticar um capitalismo que as pessoas sabem no fundo que é um sistema justo, por quê? Porque todos são iguais dentro do sistema capitalista. São iguais em direitos, ok? As diferenças surgem das escolhas. Então, para ele contrapor isso, ele tem que inventar uma coisa, que é a sociedade harmônica de quando? Que a gente consegue ver em algum lugar? Não, só pode ser do futuro. É o que está lá. Aí ele exalta o IPCC em 2009, depois de saber das vagabundagens que aconteceram na formulação dos dados do IPCC, ele ainda exalta o IPCC. Ele fala assim: o grande movimento
dessa tomada de consciência coletiva aconteceu em fevereiro de 2007, quando o IPCC divulgou o seu quarto relatório sobre o aquecimento global. Ou seja, ao mesmo tempo ele continua acreditando na farsa do aquecimento global, como exalta o IPCC. Em seguida, o estardalhaço político a respeito do pré-sal bem exemplifica o menosprezo ambiental que graça em Brasília, enquanto o mundo todo discute e avança na busca de fontes alternativas de energia, aqui se verifica um endeusamento atrasado da energia fóssil. Ou seja, se você apoia a produção de energia no Brasil, tu é atrasado na visão desse babaca aqui, ok? Se tu acha que temos que ter mais produção de petróleo, para quê? Para ter um preço mais acessível, tu é atrasado. Tu é, como ele falou aqui, tu menospreza o ambiente. Olha que palhaçada. O problema aqui no Brasil, senhores, que eu diria em relação à pré-sal e o sistema de exploração do petróleo, é um monopólio. Se é caro, é porque não tem competição. Você coloca ali, pega a propriedade do Petrobras, pega a Petrobras, fala assim, não, vamos dividir essa empresa em 5, em 4, e vamos pegar as reservas que nós conhecemos e distribuir dentro de um sistema justo de leilão. E deixa eles competirem pela nossa atenção. Quem vai comprar o quê? A gente vai ver se o petróleo não vai ficar mais barato. Mas isso requer apego ao capitalismo. E não uma tentativa de controlá-lo como esses vagabundos querem fazer. Ok? Então, continuando. A ousadia ambiental do governo de São Paulo, ou seja, já estava falando que o PSDB aqui é ambientalista, inclusive coloca isso no governo de São Paulo. Demonstrada na aprovação de sua política estadual de mudanças climáticas, ou seja, o pessoal de São Paulo tem essa porcaria. Faz um contraponto com as posições conservadoras emanadas de Brasília, ou seja, compara o que é feito hoje com posições conservadoras. Assim, eu sei que eu tenho que ser mais calmo com esses vagabundos, mas não dá, senhoras e senhores. Olha só o que eles falam. Eles falam que os vagabundos que defendem a atual política de monopólio, ou então a atual política ambientalista, que hoje a política em Brasília é ambientalista, comparam com a gente. Como é que eu não vou chamar essa pessoa de vagabundo? Eles querem mentir para os senhores, querem pegar a cabeça dos senhores e eles estão confundindo os senhores com crianças, ou então com pessoas lobotomizadas. E continuam. Ao estabelecer para 2020 uma meta de redução de 20% dos gases de efeito estufa, induz a economia paulista a grande modificação, é isso que eles querem, uma grande modificação econômica, sinalizando claramente a necessidade de planejar a nova economia verde do futuro. Revolução. Eles querem revolução econômica, revolução capitalista. É uma forma que os desgraçados, os cretinos, os vagabundos da sociedade fabiana encontraram de implementar seu socialismo sem vocês notarem. Os senhores vão ser pegos abraçando causas socialistas, pintadas de verde, sem saber. Então, em São Paulo tem isso que eu queria ressaltar aqui. Outro item que mostra como eles querem modificar a economia, querem modificar a sociedade. São Paulo e o Brasil precisam crescer economicamente para assegurar melhor qualidade de vida ao seu povo. É a parte que eles falam que eles não querem. Mas enfrentar a realidade do presente não autoriza, ou seja, vocês querem isso, mas isso não autoriza comprometer a vivência do futuro. Destino certo, conduzido pelo modo de produção erigido desde a Revolução Industrial. E isso está na porra do Instituto Teotônio Vilela. Ok? Eles querem uma revolução socialista. Só que eles querem de uma forma gradual. Continuando, superar este dilema, destruir ou preservar, exige assumir e expor claramente a bandeira da sustentabilidade. Ou seja, você preserva e chama todo mundo que está, por exemplo, cortando as árvores para plantar, de destruidores. É isso que esses vagabundos fazem. Eles dizem lá que
o senhor e a senhora que estão no campo, então o senhor ou a senhora que tem algum parente no campo que precisa plantar para sustentar os filhos, de destruidores, de desmatadores, que não tem problema desmatar na própria propriedade para sustentar a sua própria família. Na minha concepção, na concepção dos conservadores, que eles não gostam, ok? Há que se defender a produção material na indústria e na agricultura, na cidade e no campo. Aí é o que eu expliquei lá no começo do programa. Condicionando-a sempre condicionando isso aos requisitos da proteção ambiental. E o programa do PSDB é claro em relação a desmatamento zero. Eles querem tirar uma foto do Brasil hoje, ninguém desmata mais nada. Se for necessário plantar mais para satisfazer demanda de alimentação, o PSDB não vai perseguir isso, está no programa deles. Por quê? Porque não se preocupem, os países que nos controlam, os países que sustentam esses vagabundos, vão suprir essa necessidade, ok? A Inglaterra, os Estados Unidos, os países europeus que dizem que defendem tanto isso, vão tentar suprir essa necessidade. O Brasil não, por quê? Porque tem vagabundo aqui querendo tirar uma foto da situação no campo hoje e não passar disso. Desmatamento zero é a política do PSDB. Isso está no programa do PSDB, eu posso dizer. Continuando, tem um item que é pura vagabundagem, que ele fala assim, esquerda ou direita tentando confundir, dizendo que ambientalismo é uma coisa que pode ser das duas coisas. Não é uma coisa da esquerda. Ok? Continuando, tem um item chamado uma discussão sobre sustentabilidade, que eles falam assim, resultado da cúpula da Terra, conforme também se denominou mais tarde a Conferência Rio 92 e Agenda 21. A Agenda 21 estabeleceu uma ação planetária buscando promover um novo padrão de desenvolvimento. Olha só, novo padrão de desenvolvimento. Aglutinando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Possível, a gente viu o debate em que o Romney massacrou o Obama nessa quarta-feira. Um dos itens que foi mais comentado foi quando o Romney falou assim, você gastou 90 bilhões de dólares para subsidiar empresas de energia alternativa. Coisa que os setores que, por exemplo, poderiam ter barateado, melhorado a vida do cidadão norte-americano, que são o setor de energia fóssil, exploração de petróleo, só conseguem em 50 anos. Em 4 anos, o Obama deu para os setores de energia alternativa benefícios que os setores de petróleo só conseguem em 50 anos. E mais, o governo, essa política ambiental criou dinossauros como a Solindra, que é ineficiente, ela quebrou aí no ano passado ou no ano retrasado, e mesmo sabendo que estava para quebrar, o governo Barack Obama concedeu, eu acho que 500 milhões de dólares de empréstimo para aquela porcaria. É isso. Essa é a agenda ambientalista que é pregada, aglutinando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Olha só, nem do ponto de vista deles isso daí é racional. Por quê? Porque se os senhores acompanharam o debate, o Romney mencionou assim, com 90 bilhões de dólares, tu conseguia contratar 2 milhões de professores. Mas não, preferiu perseguir essa justiça social e eficiência econômica, sustentando empresas completamente ineficientes como a geração de energia solar e eólica. Continuando, vamos ver aqui. Olha só, a agenda PSDBista é neo-malthusiana. Isso daí está claro nesse artigo, Economia Verde, quando eles dizem assim, declaram ser malthusianos, eles declaram ser malthusianos sem problema. Pode-se afirmar que uma das falhas do pensamento ecologista no Brasil, especialmente, refere-se à desconsideração da variável populacional. Desde Malthus e seu ensaio sobre a população, os economistas se preocupam com a pressão sobre os recursos naturais, especialmente quanto à eficiência da oferta de alimentos. Esse era o enfoque do conhecido Clube de Roma há 40 anos atrás. Aí mais adiante ele fala assim, bem mais recentemente, uma visão semelhante intitulou de pegada ecológica. Essa pressão civilizatória, olha só, eles criticam a pressão civilizatória, sobre uma determinada área do território.
o cálculo dessa ameaça representa uma grande sacada. Nesse prisma, os estudos tornam óbvio que o processo produtivo e o padrão de consumo, somados à população existente, elevam o potencial de dano ambiental, afetando a qualidade de água, solo, ar, clima e biodiversidade. Ou seja, essa é a próxima desculpa que os vagabundos do movimento ambientalista, ou seja, criptocomunista, vão usar para justificar desmatamento zero, para justificar o Brasil perder competitividade global no setor agrícola, para justificar evitar desenvolvimento em áreas que necessitam de desenvolvimento, por exemplo, construção de Belo Monte na região norte, ou então de estradas para facilitar o acesso ao Acre, a Rondônia, a Roraima, ao Pará, ok? Eles vão usar tudo isso, esse argumento vagabundo neomalthusiano, para atrapalhar as senhoras e os senhores. E está claro isso nesse artigo do Instituto Teotônio Vilela. Aí ele continua. Melhor, eu vou pular porque está terminando o tempo e tem partes mais importantes para falar. Olha só, prova do crime, que eu digo aqui que o Fernando Henrique é ambientalista, eu expliquei como ele é ambientalista no programa de quinta, falei do primeiro e segundo PNDH, mas os próprios PSDBistas, esse próprio Chico Graziano é um PSDBista filiado, e ele conta o que ele considera como progresso do governo Fernando Henrique e José Serra. Ele fala assim: aqueles que acreditam que o Brasil começou em 2003 se esquecem, mas os compromissos nacionais com a gestão ambiental surgem pela articulação política do PSDB. É simbólico registrar que a primeira medida tomada pelo FHC, logo em 95, foi elevar a reserva legal da Amazônia Legal de 50% para 80%. Olha só, então foi isso. Então foi aquele vagabundo que fez isso? Pô, obrigado por me avisar, Chico Graziano. Então foi aquele, putz, eu tentando buscar quem foi o babaca que aumentou a reserva legal, que atrapalhou a vida de todos os produtores, todos os cidadãos de bem da Amazônia Legal. Então foi o Fernando Henrique, e foi a primeira coisa que ele fez quando assumiu o poder. E querem me convencer que esse palhaço não tem nada a ver com Sociedade Fabiana. Uma coisa, eu falei a questão lá do símbolo da maçonaria na juventude tucana, mas também tem outro detalhe que os senhores talvez não saibam, que o Fernando Henrique, ele é filiado ele é membro do Clube Bilderberg, ok? É membro do Clube Bilderberg, está lá no site deles. Então, continuando. E o Clube Bilderberg, é lógico, é uma ferramenta da Sociedade Fabiana. Continuando, na sequência do governo tucano, surge a Política Nacional de Recursos Hídricos, de 1997, e a Lei de Crimes Ambientais, que compara os senhores com plantas. Olha só. A Política Nacional de Educação Ambiental, de 99, ou seja, a lei que tenta lobotomizar os seus filhos e torná-los ambientalistas ignorantes, foi obra do Fernando Henrique Cardoso. A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em 2000. As conquistas patrocinadas pela social-democracia no Brasil fortalecem o aparelho do Estado, preparando-o para a defesa ambiental. Não tenho dúvida, nunca tive dúvida, Graziano, de que foram os seus amiguinhos que estragaram o meu país. Foram os seus amiguinhos que prepararam o caminho para os vagabundos do PT fazerem o que eles estão fazendo. Nunca tive dúvida. Aí ele ainda continua com os progressos do José Serra lá em São Paulo. A experiência das negociações internacionais, que parece que envolveram o José Serra, que levaram ao Protocolo de Montreal e ao Protocolo de Quioto, mostrou que estabelecer metas, quantificar processos, faz bem ao ambientalismo. Na reforma do sistema do meio ambiente, eu acho que é isso, SMA, melhor, vou pular. Um concurso público lotou o quadro do pessoal com 300 novos especialistas ambientais. Tais ações estruturantes permitiram efetivos resultados na política ambiental. Mais recentemente, São Paulo aprovou uma lei em defesa do Cerrado Paulista, única existente no Brasil. Página virada no desmatamento,
A formação de corredores ecológicos assume agora prioridade. Enquanto arde a Amazônia, olha só o discurso babaca, enquanto arde a Amazônia, cerca de 400 mil hectares de matas ciliares se recuperam no interior do estado, acompanhando o curso de riachos, protegendo as nascentes. A fiscalização foi reforçada. 2.200 policiais militares. Para quê? Para cuidar da sua segurança? Não. Policiais militares ambientais velam ao lado de técnicos pela proteção dos recursos naturais do Estado. Ah, vai para o inferno, PSDB. Vai para o inferno, Fernando Henrique. Vai para o inferno, José Serra. Os senhores estavam com poder na mão para aumentar, por exemplo, a segurança do cidadão de São Paulo. Contratar os policiais, fortalecer a política contra o PCC, mas não contrataram 2.200 policiais ambientais. E querem que eu bata a palma para esse lixo, é isso? Eles se enforcam na própria língua. Continuando. Só umas 2 páginas, vai dar tempo de falar tudo. Infelizmente não vai dar tempo de eu fazer outros devaneios aqui. Mas é o seguinte, tem um item chamado Necessidade de Governança Global, que mostra aí a relação com o Clube de Bilderberg, com o Clube de Roma, com a Comissão Trilateral, com a Internacional Socialista, com a sociedade fabiana, que diz o seguinte nesse item. No fundo, a crise ecológica expressa uma crise da civilização e prenuncia a falência do modo de produção característico dos últimos anos, ou seja, contra o mercado. O mundo exige uma governança global. Eles concordam com isso, concordam com a ONU, com organizações internacionais interferindo na nossa sociedade, para enfrentar seu maior desafio. Na questão mais grave, por certo, da mudança global do clima, inexiste caminho alternativo, ou seja, não há outra alternativa, a não ser o quê? Somente a articulação internacional comandada pela ONU, ou seja, a articulação internacional, onde nós teremos uma ingerência, não, é comandada pela ONU, conseguirá traçar adequadas estratégias comuns. A seguir, ele fala assim, novo paradigma da economia verde. As restrições impostas pela agenda ambiental não podem ser vistas como freio ao progresso material e humano, mas sim como chance para se construir uma nova economia. É clara a intenção de transformar a economia capitalista em economia socialista. Eles falam isso, os babacas dos ideólogos do PSDB falam isso, e eles deixam isso muito claro no site do Instituto Teotônio Vilela. Vou repetir. As restrições impostas pela agenda ambiental não podem ser vistas como freio, mas como chance para construir uma nova economia. A economia verde, energia renovável, produção industrial com baixa intensidade em carbono, reflorestamento e sequestro de carbono. Esses porcarias da esquerda adoram um sequestro. Conservação de água, ou seja, sem Belo Monte, e biodiversidade. Agricultura ecológica, ou seja, menos eficiente, tecnologias limpas, novos conceitos de produção e consumo, nova cultura. Olha só que vagabundagem, eles querem mudar a cultura, eles querem mudar a sociedade. Em síntese, a crise ambiental global, resultado do crescimento predatório da economia, ou seja, o problema é capitalismo, para eles o problema é capitalismo, e do caráter consumista da sociedade, ou seja, aqui o problema é seu. Você está consumindo demais. Então você tem que colocar o poder nas mãos de vagabundos de um partido que dizem que tu está consumindo demais. Para quê? Para eles criarem leis para controlar a sua vida. Indica a necessidade de se construir bases sustentáveis para o desenvolvimento. E países como o Brasil só têm a ganhar com esse processo, fazendo crescer sua economia com qualidade de vida ao seu povo. Que ninguém duvide disso. Eles colocam isso, que ninguém duvide disso. Só precisa colocar uma porcaria dessa, que ninguém duvide disso, que sabe que existem muitos motivos para duvidar de todo esse discurso retardado. Para finalizar, tem um item assim, o desafio do Estado ativo, ou seja, mais mercado na sua vida.
A social-democracia deve assumir a posição em defesa de um desenvolvimento que demande mais governo e junto mais Estado. É aquela estratégia deles. Falar a agenda deles e depois falar uma coisa que parece que que eles não discordam dos senhores, que eles são a favor do Estado. Nada disso. Só fala que mais Estado por protocolo, para que as pessoas que gostam do Estado não fujam. Ou melhor, as pessoas que gostam do mercado não fujam e as pessoas que gostam do mercado e sabem, ou melhor ainda, e não sabem o que os PSDBistas querem fazer com o Brasil, não fujam. Mais governo para aqueles que necessitem, mais mercado para o conjunto das ações empresariais. E, sobretudo, mais sociedade, quer dizer, maior participação do terceiro setor, não estatal nem comercial, ou seja, o problema eles querem fingir que o terceiro setor não é também controlado por estados, por governos, que se não forem brasileiros internacionais, e também querem dizer que eles são contra o comércio. Estão falando, não estatal, na verdade é estatal, e nem comercial, realmente não é comercial, eles são contra os comerciantes. No monitoramento e solução dos problemas ambientais. Mas somente a participação do Estado, de forma ativa e consciente, será capaz de impulsionar a mudança do paradigma da economia, alterando a sociedade. Ou seja, eles querem mudar a economia, querem mudar a sociedade. Eles querem entrar na sua casa e dizer o que os senhores devem fazer para serem felizes. Querem dizer assim, não, tu está indo comprar coisas no supermercado, mas está usando uma sacolinha que eu não gosto. Use essa sacolinha que eu gosto. Por quê? Porque tu é manipulado, tu é meu cachorrinho. Estão entendendo? Como vocês são meus cachorrinhos, eu posso dizer o que vocês fazem. Eu posso dizer o que seus filhos vão aprender na escola. Eu posso dizer para os senhores que os senhores não estão cuidando bem dos seus filhos, dando palmada quando eles fazem malcriação. É a mentalidade do PSDB. É a mentalidade da esquerda, na verdade. A esquerda funciona assim. Acha que nós somos cachorrinhos deles. E nós não somos, evidentemente. Continuando. Assim, deve ser encarada a exploração das jazidas escondidas do petróleo brasileiro. O negro do petróleo ajudando o verde da economia. Ou seja, eles não querem mais mercado na situação do petróleo, no pré-sal, etc. Para quê? Para diminuir o preço absurdo da gasolina no Brasil. Eles não querem acabar com o monopólio da Petrobras. Eles não querem mais pessoas nesse mercado para quê? Para diminuir o preço. Eles querem manter a Petrobras, pegar os lucros da Petrobras para colocar em setores ineficientes que nem o Barack Obama fez nos Estados Unidos nesses 5 anos, e lá o pessoal um pouquinho mais eficiente, e mesmo assim, é isso que esses vagabundos querem. Então, falta 1 minuto e meio para terminar o programa. Eu realmente terminei a exposição que eu queria fazer. Infelizmente, eu não pude falar do programa do PSDB em si, se bem que eu comentei isso na quinta-feira. Eu, como já expliquei, eu estou fazendo esse programa porque eu não gostei muito do programa da quinta-feira, mas muita gente está gostando, então vou manter. Mas eu acho que esse é o programa principal para entender o PSDB mais do que o da quinta-feira. Muito obrigado a todos que escutaram. Muito obrigado pelas mensagens, pelas pessoas que estão participando. Aí eu sei que participaram, que ajudaram a Jaqueline, o Presoto, o Wallace, o Renato. Muitas pessoas aí estão acompanhando. Mas agora só quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem vai ser um programa mais evocado, porque eu estou entrando de férias no dia seguinte. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo programa.